Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos num momento crucial da nossa história. Teremos agora, esse final de semana, as eleições. E eu já vi muita gente dizer, eu não vou votar, eu não confio em ninguém e eu estou decepcionada. Espera, está tudo errado. A única arma que nós temos, gente, é o voto. E fala assim, mas eu não sou político. Está errado também. Jesus era um homem político. O que nós não podemos ser é politiqueiros. O que é o político? O político é aquele homem que interessa pela vida do povo, que cuida do povo, então, que interessa. O politiqueiro é o que usa daquele cargo para interesses próprios, para ajudar a família, os cabos eleitorais, etc. É o politiqueiro. O político não. Eu já vi, algum tempo atrás, um vereador dizer que ele precisava de estar apoiando aquela coisa errada do prefeito, porque senão o prefeito não ajudaria ele no seu papel como vereador. Espera, meu irmão, você não entendeu o que é ser um vereador. Você está ali para fiscalizar, legislar. Você não é uma pessoa que é um agente social, não, para chegar e ficar ajudando e fazer uma porteira para o outro e não sei o quê, e cesta básica. Não é seu papel isso, não. Você não entendeu o que você está fazendo ali, então. Nosso povo não tem. Essa é uma hora de nós focarmos a nossa atenção na importância desse momento, gente. Na importância desse momento. E por isso a igreja dá para a gente umas orientações sobre esse momento. A igreja não coloca, não manifesta nomes de políticos nem partidos, mas algumas coisas que precisa que haja na vida dessa pessoa. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, um católico não pode votar em um candidato que é a favor do aborto, porque ele está endossando, assinando o assassinato de milhões de crianças. E ele vai responder, se você votar numa pessoa sabendo que ele é a favor do aborto, e você vota, você vai responder diante de Deus por isso, pelo assassinato de milhões de crianças que vão acontecer. Nós estamos legalizando o assassinato de crianças e você endossou, avalizou aquilo. Na pior das hipóteses, se você não sabe, tudo bem, mas se você sabe e vota, isto é um pecado. Porque você sabe que aquele homem vai estar numa posição de poder e a sua posição vai dar condição de matar milhões de pessoas. Um católico, isso está de acordo, vamos colocar aqui, o parágrafo 2270, 2271, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. A legalização das drogas, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica 2291, 2211, a pessoa que vota em um candidato sabendo que ele é a favor da legalização das drogas, essa pessoa também comete um pecado. Ele não pode fazer isso. A pessoa que nós estamos vendo aí, as pessoas dizendo que são contra a igreja, tem candidato que fala, é preciso acabar com essa moral da Igreja Católica. Como que você vai votar num candidato desse? Nós sabemos, gente, que existe um princípio de marxismo nisso tudo aí. Qual o princípio de Marx? Marx diz assim, nós temos dois empecilhos na nossa caminhada. Um deles chama Deus, outro se chama família. É preciso destruir tudo que lembre Deus, tudo que for de família é preciso destruir, porque uma família estruturada é uma sociedade estruturada. Uma sociedade estruturada não é o que eles querem. Então é preciso que a gente tenha o foco disso, que nós precisamos. Nós podemos errar, né? A gente nunca sabe, a pessoa pode falar uma coisa e faz outra, mas nós temos que ter pelo menos a noção, a ideia do que aquela pessoa pode fazer. Nós temos que ter interesse nessas coisas. E é por isso que tanta coisa errada por aí, que a pessoa chega e fala, não quero discutir política. Não precisa discutir, mas que você precisa estudar sobre a vida do candidato, precisa. Porque é tão importante
quanto o presidente da República que você vai eleger, quanto o governador do estado que você vai eleger. Tão importante é o senador e são os deputados federais e estaduais. Porque o governador não consegue administrar se ele não tiver um grupo de deputados ao lado dele que sejam bons, que vão ajudar ele nos seus projetos. Também o contrário, o deputado federal a mesma coisa. É preciso que ele seja pessoa com condição de resolver isso. Eu estava vendo uma porção de candidatos sem a menor noção do que estão fazendo aí. Nós já vimos candidatos aí a deputado federal nas campanhas dizer: eu não sei o que é aquilo lá não, eu vou lá, depois que eu estiver lá eu falo o que eu vi lá dentro. Nem o que vai fazer lá não sabe. E as pessoas votam numa pessoa dessa. Então nós temos que ter o mínimo de coerência com essas coisas. A gente vê uma pessoa que é a favor da ideologia de gênero. Como que você vai votar? A igreja fala para nós a favor disso. 2.206, 1.653, 2.221, 2.223, de acordo com o catecismo da Igreja Católica. A pessoa não pode votar em quem é a favor de ideologia de gênero, porque a educação da criança é um papel dos pais e não podemos passar esse direito para o Estado. Eu já vi um candidato dizer que isso aqui é uma coisa lógica, porque os pais não têm muita noção das coisas, mas o Estado sabe, e o Estado então vai decidir se aquele menino vai ser menino ou menina, se a menina vai ser homem ou vai ser mulher. O Estado sabe, nós somos preparados para isso, podemos decidir o futuro das crianças. Pelo amor de Deus, você vai entregar o seu filho para que eles administrem o filho para você? Você não pode falar de Deus, porque seu filho vai ser educado lá o dia inteiro e preparado, porque se você falar de Deus para o seu filho, ele vai te entregar e você vai ser preso. Isso acontece. Na Alemanha, agora há pouco tempo, um casal foi preso por causa disso. O filho entregou eles, falou que o pai tinha falado de Deus para eles dentro de casa e o casal foi preso, perdeu a guarda dos filhos. Olha, gente, é um momento muito mais importante do que nós estamos pensando. Não é um momento... Ontem eu conversava com uma pessoa e a gente falava isso. Olha, nós temos o nosso time, um torce para o Cruzeiro, o outro torce para o Atlético. Mas no dia que forma uma seleção brasileira, os interesses estão juntos ali, porque existe um interesse maior. Nessa hora não é importante aquilo que você pensa do candidato, do partido. É importante agora é o Brasil, gente. É isso. Que o Brasil volte a ser o Brasil que a gente tinha antes. Você já observou que de alguns anos para cá, quando a gente era menino, a gente estava na escola, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de entrar para a sala de aula? Proibiu, porque é preciso eliminar a ideia de Deus. Você chegava numa sala de um juiz, um promotor, tinha um crucifixo, proibiu. E lá vai eliminando tudo que é de fé e também de família. É preciso eliminar, cortar todas essas coisas. Existia uma aula chamada Educação de Moral e Cívica, foi cortado, porque aquilo desperta um amor à pátria. A gente sentiu a emoção cantar o hino nacional. Hoje, o hino nacional é só para partida de futebol. Não se usa mais aquilo como a pátria. E a gente tem a profissão de viajar, está sempre levando grupos para o exterior, e a gente fica observando como que lá existe um amor à pátria, um interesse pela pátria, coisa que aqui já foi eliminado do nosso meio, já foi cortado. Então, esse é um momento de decisão. Nós estávamos em Lourdes agora semana passada, lá na França, e houve uma palavra de uma pessoa lá que disse até em português, porque lá são falados polonês, inglês, alemão, tudo quanto é língua. Nessa hora falou em português. Este é um momento crucial da história. Ou você tome noção da importância desse momento, ou seus filhos, seus netos vão pagar o preço da sua omissão. O estrago que nós tivemos hoje na nossa nação, gente. Eu acredito que em 50 anos nós não conseguimos consertar o que foi estragado. Foi demais o estrago. Olha, a gente tinha um respeito pelo professor. A gente via
os professores, por exemplo, e falava, é a minha professora. É aquele carinho, Hoje os alunos batem nos professores, os alunos têm mais respeito, a família foi completamente bagunçada, a escola foi bagunçada. Os professores não podem conversar com o aluno. O aluno pode fazer o que for, que se o professor abrir a boca, coitado dele. Então, gente, é muita coisa que foi danificada, que foi estragado. Mas esse é um momento de esperança. Peça a Deus que te ilumine. Peça a Deus que mostre para você em quem você deve votar. Né? A gente não tem, mas essas coisas são básicas de acordo com a doutrina da igreja. Uma pessoa que é a favor do comunismo. O comunismo é exatamente isso, a destruição da família, a destruição da fé. Então a gente chega nessas nossas viagens, você chega num país, quando chega ali a gente não pode ter missa, porque aquilo é proibido, esse tipo de coisa é proibido naquele país. A gente então tem que esperar chegar no próximo país para ter missa. É proibida a nossa fé, você é proibido. Lembra alguns anos atrás na Rússia, as pessoas que pegassem com uma Bíblia dentro de casa, a pessoa era morta, não poderia ter Bíblia. Então é proibido. Então, por isso a igreja fala, a família, os filhos passam a ser propriedade do governo. Então, de acordo com o catecismo, com a doutrina social da igreja, 176, 177, não podemos votar em pessoas que são a favor do comunismo. Nós não podemos votar em pessoas que são a favor de ideologia de gênero. Nós não podemos votar em pessoas que vão contra a igreja. Nós não podemos votar em pessoas que são a favor da legalização de drogas e nem das pessoas que são a favor do aborto. A igreja não cita nomes, mas são coisas. E outra coisa também, que foi uma conquista da nossa igreja e precisamos ter cuidado. Se a pessoa tem uma ficha suja, ele não pode ser votado. Como uma pessoa que é um criminoso, que é um ladrão, que não é uma pessoa que tem uma ficha dela, vai ser um representante nosso lá em cima. Que representante é esse? Então, gente, olhe, tem os sites que mostram as pessoas que têm a ficha suja, as pessoas que têm processo contra elas. Essas pessoas têm que ser banidas. Precisávamos de leis contra isso. A pessoa que foi pega, ela é envolvida nesses escândalos, nunca mais poderia ser candidato, mas isso não vai acontecer, porque são eles que fazem as leis, então eles não vão fazer contra eles, mas a nossa arma é agora, é o voto, gente. Tem qualquer processo, qualquer sinal de processo contra ele, de corrupção, não vote. A pessoa manifestou a favor do aborto, não vote. A pessoa manifestou a favor de ideologia de gênero, não vote. Porque isso é o futuro dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos, é o nosso amanhã. Para a gente não ter que ficar fugindo de país, sendo mortos ao fugir, como aconteceu lá na União Soviética, querem fazer agora a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, para a gente não ter que ficar fugindo para outros países, fugindo da fome, da miséria. Cuide do voto agora. Esse domingo é agora ou nós nem sabemos se mais tarde teremos outras eleições. Então é um momento de decisão, de seriedade, de pedir a Deus que não deixe você errar, que Deus clareie o candidato certo para você. Meus queridos, fiquem com Deus, que Jesus te dê toda a sabedoria, que o Espírito Santo te ilumine para esse momento tão importante da nossa pátria, da nossa igreja, do nosso povo. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.